Olá, pessoal. Vamos ver aí quem tá entrando. Pontualmente às 14 horas. Patrícia, Ana Paula. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live pelo CIESP. Olá, boa tarde. E hoje, nós vamos falar, sobre funções executivas no desenvolvimento infantil. Vou focar bastante aí com a educação infantil e vocês vão interagindo, vão fazendo perguntas, sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Oi. Bom, como não falar das funções executivas sem falar das neurociências, de tão importante que é aí o avanço das neurociências. Então, a importância das neurociências no desenvolvimento infantil tem muita relação com as funções executivas. Oi, Bel, o pessoal tá me escutando bem? Tá tudo ok? Só faz um ok aí, se tá todo mundo ouvindo. Aí, legal, Fabi. Bom, gente, então, voltando aí das neurociências, o que seria a neurociência? Então, a neuro é a influência do sistema nervoso central com o comportamento. E a ciência é um grupo de ciências. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios precisam e devem ser estimulados. E aí a relação de estímulos com funções executivas, com desenvolvimento infantil. Então hoje eu trouxe aqui também algumas atividades lúdicas de como que a gente pode trabalhar com as crianças nesse tempo de quarentena, depois em sala de aula, com as famílias. Então vai ser uma tarde bacana aí. Então, nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios e esses neurônios precisam ser estimulados e esses estímulos, eles passam através do quê? Das sinapses, que são as experiências que passamos. Por isso, a importância que a gente comenta na educação infantil, da gente tá estimulando muito as crianças. E aí, as funções executivas entram nesse bolo, digamos assim. Quando eu estudei sobre as funções executivas, eu fiquei assim encantada pelas funções executivas. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, tem muita relação assim com a vida. Então eu tenho certeza que durante essa live vocês vão perceber como é importante o trabalho das funções executivas em sala de aula, dentro de casa. Isso começa na educação infantil, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fabiola Dobrilovic, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em saúde mental e educação inclusiva. Sou palestrante aqui do CIESP já há uns 12 anos. Oi, Regina, tudo bom? Sou palestrante do CIESP já há uns 12 anos. Sou orientadora educacional também de Fundi 2 Ensino Médio. Eu trabalhei muito tempo com educação infantil, dei aula por uns 12 anos na educação infantil, depois fui para a área clínica e hoje continuo dentro da escola. E é isso que me facilita muito nas minhas palestras, no meu estudo, nos meus atendimentos, estar dentro da escola. Estar na área clínica traz uma visão muito diferenciada, E eu vivenciei muito tempo a sala de aula, muito tempo com educação infantil. Então a gente vai debater bastante aí. Oi, Pérola, obrigada. A gente vai debater bastante hoje sobre essas funções executivas, tá? Vocês vão sempre acompanhando, gente, aí no Instagram do CIESP, Tem mais lives pintando por aí. Quando tudo voltar ao normal, no site do CIESP, tô sempre ministrando os cursos nas regionais também, tá? Então, vão acompanhando aí. Então, vamos falar aí das funções executivas. Então, o que seria as funções executivas? Então, as funções executivas é um conjunto de habilidades cognitivas necessárias
para controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas ações. Eu nas palestras eu sempre falo o seguinte, que as funções executivas, elas são o maestro do cérebro. Vamos pensar numa orquestra, tá? Então, vai ter aí uma apresentação de uma orquestra. Então, tem o maestro, que ele vai selecionar, né, qual vai ser a peça musical que ele irá apresentar. Depois ele vai estudar qual o número dos músicos, né? Então, o tempo que cada músico vai tocar, para depois fazer toda essa apresentação. Então, nada mais é que as funções executivas é o maestro do cérebro. E aí vocês vão perceber a importância de tudo isso. Nós temos 5 habilidades nas funções executivas. Primeira habilidade que eu considero a mais importante: controle inibitório. O que é o controle inibitório? É aquele freio, parar antes de agir. Então você para, respira, para depois agir. Quando uma pessoa tem dificuldade no controle inibitório, ela vai ter dificuldades e vai ter prejuízos na vida. Então, essa autorregulação. O TDAH, por exemplo, eles têm disfunções executivas. O que seriam essas disfunções executivas? Então, ele tem dificuldade nas funções executivas. Por isso que a gente fala de dislexia, disgrafia, descalculia. O dis significa disfunções executivas. Então, pela impulsividade do TDAH, ele tem uma dificuldade no controle inibitório. A segunda habilidade das funções executivas, atenção seletiva. O que seria essa atenção seletiva? Então, você ter um foco e mesmo com distrações, mesmo com entradas sensoriais, digamos assim, você consegue manter o foco. Vamos pensar, eu tô aqui na live com vocês e aí passa lá na rua o carro da pamonha, o cachorro latindo. Mesmo com essas distrações, eu consigo manter o foco. Então, a segunda habilidade, a atenção seletiva, que é super importante também. E aí a gente vai, eu vou comentar com vocês de como que a gente pode trabalhar essas funções executivas nas crianças. Terceira habilidade das funções executivas, memória de trabalho. Então, o que seria a memória de trabalho? É a habilidade de manter informações na mente enquanto executa uma tarefa. Então, vamos pensar, vamos visualizar aí a educação infantil. Eu trabalhei muito tempo, né, dando aula em educação infantil, então eu fazia muitas rodas de conversa. Né? Quem faz aí roda de conversa, super importante. Às vezes a gente nem dá tanto valor a isso. Eu cheguei a ouvir assim pessoas falando, fazer roda de conversa é ficar querendo matar o tempo. E aí vocês vão perceber que não é. Então eu fazia, por exemplo, roda de conversa após o final de semana, a roda de conversa depois das férias, enfim. E aí as crianças estão sentadas e aí cada uma, né, vai ter que falar. Então, por exemplo, como foi o seu final de semana? Então, na roda de conversa, a criança, ela já está executando as 3 habilidades das funções executivas. Quais são? O controle inibitório, que é esperar a vez. Isso mesmo, Andréia, a roda de conversa é muito rica, muito rica. Então, já está trabalhando o controle inibitório, o esperar a vez. E eu lembro que, às vezes, eu estava com as crianças e aí no final de semana, por exemplo, uma criança falava assim, eu fui assistir o Peter Pan no cinema, um exemplo. E aí a outra criança já queria contar também, porque ela também assistiu. E aí, assim, a espera da vez, super importante. O prestar atenção, então essa atenção seletiva. As crianças de educação infantil, muitas vezes, a gente está fazendo a roda de conversa, na primeira, na segunda criança,
Quem pensa assim não entendeu a educação infantil. Pois é, Bia, pois é, exatamente isso. E olha que foram colegas que falavam isso da roda de conversa. Mas voltando aqui, a criança, né, então tá lá na roda. Na primeira, na segunda criança, elas estão prestando atenção. Se é uma turma de 15, 20 alunos, quando chega no 17º aluno, eles já estão distraídos, eles já estão conversando com o colega. Isso, claro, faz parte, né? Faz parte. Mas a atenção seletiva é muito trabalhada na roda de conversa. E a terceira é a memória de trabalho, então guardar o que você vai falar. A criança às vezes fica tão ansiosa que ela quer logo que chega a vez que ela quer contar, e aí quando chega a vez da criança, ela fala: ai, eu esqueci o que eu ia falar. Então ela fica tão ansiosa que ela às vezes esquece na hora do que ela vai falar. Então isso também trabalha as funções executivas, é também um momento de socialização, sem dúvida nenhuma. Então a roda de conversa é super rica. Aí nós temos a quarta habilidade das funções executivas, que é o planejamento. Então o que é o planejamento? São estratégias para atingir metas e objetivos. Na vida a gente tem que ter um planejamento. E as crianças têm também esse planejamento quando a gente trabalha com jogos, com brincadeiras. Elas têm as estratégias que elas utilizam, né, para aquelas atividades. Então, o planejamento é importante para a vida também. E a quinta, a flexibilidade cognitiva, que é a habilidade de revisar os planos na presença de obstáculos ou erros ou alguma outra informação. Então, a flexibilidade cognitiva também é importantíssima no desenvolvimento, né, das funções executivas. E aí, assim, eu trouxe aqui, por exemplo, algumas atividades que eu utilizo bastante no consultório, e aí vocês vão perceber em relação com as funções executivas. Essa aqui, não sei se vocês conhecem, a Pizzaria Maluca, tá? A Pizzaria Maluca, eles amam a Pizzaria Maluca. Tem a Pizzaria Maluca e tem a Hamburgueria Maluca, também é muito legal. Então, na Pizzaria Maluca, né, para quem não conhece, você tem fatias de pizza, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a marguerita e aqui nós temos a calabresa. Então, a criança escolhe uma fatia de pizza e aí quem completar os ingredientes primeiro vence. Por que eu tô comentando dessa atividade? Porque eu observo muito como a criança joga, quais são as estratégias que ela utiliza, porque quando a gente trabalha todas essas habilidades das funções executivas, a gente também está trabalhando o cognitivo. Então tem criança que é muito ligeira nas atividades, e tem criança que demora um pouco mais para entender, né? Porque o jogo faz parte de toda uma estratégia. Então a gente tem aqui o tabuleiro, e aí vai jogando o pino, e conforme cai, se ela tiver um ingrediente, ela pega. Tem aqui o sorte e o azar. Então, azar você perde ingrediente, sorte você ganha ingrediente. E tem uma carta que fala assim: pegue um ingrediente de um jogador à sua escolha. Aí que vem a questão que eu acho super interessante comentar. Quando vem essa carta, as crianças já sabem que tem essa carta ali no sorte ou azar. Então, por exemplo, a minha pizza é a calabresa e a da criança é a marguerita. Em todas as fatias tem 1 ou 2 ingredientes em comum. Então, no caso aqui da calabresa, temos o brócolis e temos a calabresa. E na marguerita também, tá? O brócolis e a calabresa. E aí o que acontece que eu observo bastante quando eu tô jogando com as crianças? Quando eles ganham um ingrediente, porque às vezes cai na sorte, e aí pegue o ingrediente, escolha o ingrediente, geralmente a criança não pega o ingrediente que tem na minha pizza. Por quê? Porque ele sabe que se eu pegar a carta de pegue o ingrediente de um jogador à sua escolha,
eu vou pegar o que tem na minha pizza. Então isso eu percebo bastante quando eu jogo com as crianças. E isso eu falo, é fantástico. É uma flexibilidade cognitiva que eles estão tendo. É uma estratégia que eles criaram. E tem criança que joga com você, aí pega o ingrediente que você tem, cai a carta e mesmo assim ela não consegue processar naquele momento aquelas informações. Então, assim, a Pizzaria Maluca, além de ser um jogo super bacana que eles adoram, é um jogo também de estratégia. Então, essa estratégia, eu nem comento nada com as crianças. Quando eu jogo, eu não falo nada de, olha, fica atento, se eu tiver o mesmo ingrediente que o seu, não falo nada. Mas a criança já é ligeira e são, exatamente, André, elas são ligeiras e observadoras, sem dúvida nenhuma. Uma outra atividade também, que é uma dica para vocês, é a brincadeira da fruta. Então, por exemplo, você pode fazer com a família, na sala de aula, na educação infantil, eu trabalhava bastante também. Você fala assim, olha, cada um de vocês vai ter que falar uma fruta e vai seguindo. E aí não pode repetir a fruta do colega. E aí começa, né? Então um fala maçã, o outro fala uva, o outro fala pera e vai. E aí você fica lá com aquela fruta assim, caju. Ai, caju, quando chegar a minha vez eu vou falar caju. Aí o colega anterior, o seu colega do lado, fala caju. E aí é que você tem que ter essa habilidade de revisar o seu plano e rapidamente pensar numa outra fruta que não foi falada. E aí tudo bem que você às vezes quer matar o colega do lado, né? Porque ele falou aquela fruta que você queria, mas já vou passar a flexibilidade cognitiva, pode deixar. E aí a criança tem que ter toda essa flexibilidade cognitiva. A Bia tá pedindo para repetir o conceito de flexibilidade cognitiva. Então a flexibilidade cognitiva é a habilidade de revisar os planos na presença de obstáculos, de algum erro ou de alguma informação. Tá? Então, de repente, você pensou naquele momento em fazer algo e não deu certo, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, e aí você tem que ter essa habilidade rapidamente, essa flexibilidade de vamos fazer desse jeito, tá? Então, é super importante quando a gente trabalha com atividades lúdicas, com brincadeiras, com jogos, muito importante, porque a gente acaba aqui trabalhando todas essas 5 habilidades das funções executivas. Uma outra, o que você relatou agora? Alguém falou sua fruta? O que você relatou agora? Alguém falou sua fruta? Será que alguém falou a fruta aí? O caju? Meu filho disse que já pensa em 2 para ajudar. Pois é, olha aí, olha que bacana. Pensa já em 2, porque aí você fala, se alguém falar, eu já tô com alguma outra na cabeça. Então, eu fazia muita atividade assim com eles em sala de aula, e é uma brincadeira assim também legal e gostosa para fazer em casa, com a família. Uma outra atividade que é muito legal, que eu gosto bastante, é de teatrinho. Né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com teatrinho e a gente, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, e aí as crianças, a gente escolhia, sorteava os personagens. E aqui no consultório, eu tenho alguns bonequinhos, por exemplo, aqui do Chaves. Né? Então, eu tenho Chaves aqui dentro do... Ai, como chama? Até esqueci. Do baú? Acho que é baú, né? Barril. Tem o Chaves, e aí tem o Chaves aqui, o Kiko. Então, o que é legal? Para qual faixa etária é indicada? Qual seria, Beth? Olha, tanto a Pizzaria Maluca, como a brincadeira da fruta, como do teatrinho. Eu trabalho com educação infantil, com as crianças aqui no consultório, a partir dos 4, 5 anos, dependendo aí, 4, 5 anos, eu já consigo fazer todas essas brincadeiras com eles, tá? Então, a partir dos 4, 5, a gente vai adaptando de acordo com a dificuldade da criança. Tem criança com 4 anos que é muito ligeira.
Tem criança que com 4 anos é um pouco mais, o desenvolvimento é um pouco mais lento, então a gente vai, né, pensando em tudo isso. E aí, voltando ao teatrinho, eu tenho esses bonequinhos, mas aí quem não tiver o bonequinho pode... Eu fazia muito com eles na sala de aula, com palitinho, e aí eles pintavam. Então, o que é legal? A Karina, eu brincava no ônibus com minha filha, não podia repetir palavras com determinadas letras, muito legal, ótimo. Isso também no trânsito, viajando, então a gente pode fazer essa brincadeira também. E aí do teatrinho, o que é muito bacana é assim, cada criança, né, então você escolhe, a criança vai representar aquele personagem. Então ela vai ter que ter todas essas habilidades das funções executivas para executar essa tarefa. Então ela vai ter que pensar como que esse personagem anda, como esse personagem fala, como ele pula. Oi, Valberto, aí o pessoal do CIESP, obrigada aí pela presença. Então, o Chaves, o Kiko, qual é a fala da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos? E aí, o que eu fazia também? Depois dessas atividades, eu fazia a troca dos personagens. Então, você é o Chaves e eu sou o Kiko. Então, a gente cria uma historinha, a gente pode fazer uma historinha coletiva e a gente monta uma história. É muito legal a criança participar também de tudo isso. E depois você troca o personagem. Olha, agora eu sou o Kiko e você é o Chaves. E aí, o que a criança tem que fazer? Rapidamente, ela tem que já pensar. Bom, eu era o Chaves, que era comilão, que queria brincar, e agora eu sou o Kiko, que tudo reclama, que chora pra mãe. Então aí a criança tem que, né, mudar o personagem. Então é uma atividade também muito legal que a gente trabalha aí com as funções executivas, tá? E aí, voltando aí na educação infantil, a gente pode trabalhar muito assim com música, quebra-cabeça, jogo de blocos, a dança da cadeira. Adoro comentar da dança da cadeira. Oi, Regina, a dança da cadeira, eu sou apaixonada. E aí a gente às vezes não pensa quantos aspectos a gente consegue trabalhar com a brincadeira da dança da cadeira. Então vamos pensar, né? A dança da cadeira, tá lá, você coloca as cadeiras, as crianças, aí coloca a música. Então a gente já tá trabalhando o quê? O controle inibitório. Porque se a criança fica ansiosa e já querer sentar, ela sentar e ainda não terminar a música, ela vai se prejudicar. Então ela tem que ter essa autorregulação, né? O respira, e aí depois, né, ela vai executar a tarefa. Então a gente já tem o controle inibitório. A gente tem a atenção seletiva, né? Uma atenção seletiva auditiva. Então, enquanto você está rodando, você está prestando atenção. Então você tem toda aquela atenção seletiva. E aí a criança vai. Aí tem, olha, não pode colocar a mão na cadeira, mão para trás. A gente vai fazendo todas as instruções com eles. E aí o que é mais interessante, que eu acho fantástico, é que a gente vai observando, é o que eu falo, a gente observa muito o comportamento das crianças durante os jogos, durante as brincadeiras, né? Pra gente conseguir fazer algumas intervenções. Então, por exemplo, você vai tirando a cadeira conforme a criança vai saindo. E aí a gente vai observar, é muito legal você observar o comportamento dessa criança. Então, quando ela perdeu, qual foi a reação dessa criança? Ela ficou tudo bem? Ela saiu chorando, ela saiu chutando a cadeira, ela quis bater no amiguinho porque o amiguinho sentou. Então é muito importante a gente observar também o comportamento das crianças, tá? E aí você vai tirando as cadeiras, e aí o que é muito legal, que eu dou até risada, assim, que as crianças estão lá rodando, aí você vai tirando a cadeira. E aí tem uma parte que tem cadeira e tem uma parte que não tem cadeira. E aí geralmente o que as crianças acabam fazendo? Onde tem cadeira, o que acontece? Elas andam mais devagar. Onde não tem cadeira, ela aperta o passo.
Então, isso não é uma estratégia cognitiva da criança, onde tem cadeira, ela sabe que se parar a música, ela está perto da cadeira, e aí fica mais fácil para ela sentar. Onde não tem cadeira, o espaço vazio, se parar a música, ela sabe que ela vai estar mais longe da cadeira, então ela corre. Então, quando a gente faz essas brincadeiras com a educação infantil, é muito legal porque a gente vai observando todos esses aspectos, né? Porque quando a gente, eu falo muito assim, quando a gente joga, quando a gente brinca, quando a gente propõe, né? Quando a gente faz essas propostas para as crianças, a gente trabalha aspectos sociais, aspectos cognitivos, aspectos afetivos. Então a gente trabalha tantos aspectos e como é importante tudo isso. E por isso que as funções executivas estão muito ligadas a todo esse desenvolvimento da criança do 0 aos 6 anos. Eu trouxe até um gráfico aqui para vocês, eu tenho mais outras atividades, mas quando eu fui estudar as funções executivas, eu foquei muito no desenvolvimento infantil. E aí, um estudo da universidade, o Centro de Estudo da Criança da Universidade de Harvard, o que eles fizeram, né? Então, eles estudaram muito tempo o desenvolvimento das funções executivas nas crianças de 0 a 6 anos. E aí eu trouxe até um gráfico aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha que impactante que é. Eu mostro esse gráfico nos meus slides, né? Nas minhas palestras. Então, nós temos aqui o estudo, tá? Então, aqui nós temos o nascimento, tá? Nascimento, aí aqui nós temos 3, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 70 e 90, a idade, tá? Então, olha o boom que dá aqui, ó, do nascimento até os 5, 6 anos. Olha o desenvolvimento das funções executivas. É do 0 aos 6 anos. As crianças nascem com o potencial para desenvolver as funções executivas. E aí, conforme as experiências, conforme os estímulos que ela recebe, é onde essas funções executivas começam a se desenvolver. Então, é muito legal a gente observar, quando a gente vê assim, claro, eu posso enviar para vocês o material, depois eu vou passar o meu contato, o meu Instagram, aí eu mando para vocês esse gráfico, que é muito legal. Eu dou muita palestra para pais também, bastante de educação infantil, alfabetização, e eu foco muito nessa questão da importância do brincar. E aí eu mostro, né, esse gráfico. Mas olha que interessante, olha, do nascimento até os 5, aqui ó, 5, 6 anos, olha, é onde dá o boom, né, no desenvolvimento das funções executivas. Aí depois ele vai permanecendo aqui, depois ele aumenta um pouquinho dos 15 até os 20 anos, tá? E aí ele se mantém aqui até a terceira idade, né? Até os idosos. Mas o boom mesmo, olha, é do nascimento aos 5, 6 anos, tá? Então, muito importante nessa fase da educação infantil trabalharmos com essas atividades cognitivas, atividades psicomotoras. Gente, como que a gente não vai... vai ficar salva a live, sim, tá? Pode deixar. Como que a gente não trabalhar a psicomotricidade com essas crianças também? O saltar, o pular. Tantas crianças têm seu desenvolvimento prejudicado pela negligência que alguns tratam a educação infantil. Pois é, eu fico muito chateada quando eu estou ministrando algumas palestras, né? Eu converso muito com vocês, com professores, e aí eles comentam, né, da educação infantil, que hoje muitas escolas não estão priorizando essas atividades com as crianças, porque as famílias acham que a escola que brinca, tá? A escola que brinca é a escola fraca. É a escolinha que só brinca.
E muito pelo contrário, é a base de tudo. É o que eu falo. Esse desenvolvimento, né, esse estudo do 0 aos 6 anos mostram pra gente que é ali que a criança desenvolve todos esses aspectos. O que é uma frase que eu gosto bastante também, eu falo o seguinte: quanto mais a criança brinca, mais conexões se formam no seu cérebro, e com isso ela vai desenvolver aspectos importantes para a aprendizagem. Então ela vai desenvolver memória, ela vai desenvolver atenção, ela vai desenvolver imaginação, ela vai desenvolver criatividade. E esses aspectos não fazem parte da aprendizagem se a criança tiver uma defasagem lá atrás com essas atividades. Ela vai ter dificuldades de aprendizagem. A gente não pode focar só no cognitivo. Com 3 anos a criança tem que ler, tem que escrever. A Márcia comentando, né? Muitas comparações com criança dos amigos e familiares. Pois é, exatamente. É o vizinho. Outro dia eu recebi uma criança, né? Assim, eu já estava atendendo aqui no consultório, de 4 anos, tá? E aí a criança tá assim, feliz na escola, gosta dos amigos, da professora. Aí a mãe veio falar: eu tô pensando em tirar da escola e trocar. Eu falei: nossa, mas por quê, né? Aconteceu alguma coisa? Sabe o que é? Ela tem 4 anos e ela só traz lição de casa uma vez por semana. E a escola do meu vizinho, que também tem a mesma idade, tem lição de casa todo dia. Então eu tô achando que a escola do meu filho tá muito fraca. Então é aquela frase de quantidade e não qualidade, né? Então, infelizmente, as famílias, né, o pessoal tá falando aí que as famílias têm que se adequar, mas assim, as famílias, elas não valorizam, né, esse brincar. Elas acham que isso, imagina, o brincar. Aqui mesmo nos meus atendimentos, quando eu faço uma entrevista com os pais, eu sempre comento: olha, aqui a minha avaliação, a minha intervenção é muito lúdica. Então eu trabalho com muitos jogos, eu trabalho com muitos brinquedos, porque através dos jogos, dos brinquedos, eu consigo avaliar uma criança. Claro que nós temos testes hoje, né? Então temos testes padronizados que nós utilizamos aqui nas avaliações, mas os jogos, as brincadeiras, os brinquedos fazem parte de toda essa avaliação. Então eu já comento com as famílias de como é o meu trabalho, de como é importante o brincar, tá? Porque senão vai falar: ele tá indo na sessão só para brincar, né? Infelizmente, e nós temos que fazer essa ponte com a família. Por isso que é importante falar da BNCC com os pais, com certeza. Eu falo muito assim, em reuniões pedagógicas, mostrar para as famílias a importância do brincar, de todos esses aspectos que a criança vai desenvolver, as funções executivas. Porque se você tiver uma dificuldade nas funções executivas, você vai ter dificuldades lá na frente. Então você vai se tornar um adolescente com muitas dificuldades, você vai se tornar um adulto com muitas dificuldades, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco também dessas dificuldades aí de estudos que mostram quando a criança não foi bem trabalhada nas funções executivas, o que pode acarretar aí no futuro, né? Eu já falo na primeira reunião, eu acho isso fantástico. Primeira reunião de pais tem que focar muito isso. Uma outra coisa também que eu tenho percebido é o primeiro ano, que é o antigo pré, né? Que eu trabalhei muito tempo com o pré. E alfabetização, enfim. E agora é primeiro ano do Fundamental 1. Então tem muitas escolas que estão levando isso muito a ferro e fogo. E as famílias falam para as crianças: agora acabou a brincadeira de escola. Agora você é Fundamental 1. Agora você vai ter prova, agora você vai ter lição.
Se você não fizer, você vai repetir de ano. E aí eu fico, gente, a criança tem 6 anos. 6 anos. E já essa pressão de estar no primeiro ano do Fundamental 1. Não é, Silvia? A Silvia concorda aí comigo. Então, hoje, cada vez mais, assim, crianças de 3, 4 anos precisando fazer muitas atividades e muitas atividades voltadas para a alfabetização, para a letra. A gente pode trabalhar isso, eu trabalhava isso muito na educação infantil, mas de uma maneira mais lúdica. Então, eu fazia cartaz, eu fazia também uma atividade muito legal, que é uma dica para vocês, corre com tia. Sabe a brincadeira do corre com tia na casa da tia? Brincava muito com eles. E aí eu adaptei essa atividade, né? Essa brincadeira. Como que eu fiz? Eu peguei uma caixa, tá? E aí uma caixa surpresa, fiz um furo. E aí eu coloquei crachás do nome. Dá pra fazer muito legal com a educação infantil. Então eu colocava o crachá do nome dentro da caixa. E aí uma criança começava. Então ela rodava, né? Corre com tia na casa da tia e ia rodando. Quando acabava a música, ela vinha até a caixa, ela tinha que pegar o nome, fazer a leitura do crachá e colocar o crachá atrás do nome da criança. Então você está trabalhando as letras, o reconhecimento do nome do colega. Como? Brincando, de uma atividade lúdica. Então esse é o caminho. A gente pode trabalhar sim o crachá do nome, fazer na lixa, pintura a dedo, isso é fantástico, claro. Mas a gente tem que focar, fazer com a criança, que a criança tenha prazer nas atividades, que a escola seja prazerosa, seja gostosa, e ela vai aprender dessa forma. A motivação tem muito a ver, né, com a aprendizagem. Então, se você tá feliz, se você tá motivado, isso é muito legal. Então, eu adaptei, quando eu trabalhava com educação infantil, o corre com tia com o crachá do nome. E aí era engraçado que assim, tinha, por exemplo, Mariana e Marcelo. Criança de 3, 4 anos às vezes confunde, porque ela reconhece o M, aí ela já associa que é o M da amiguinha Mariana e colocava na Mariana, aí depois a gente mostrava. Ou a criança olhava o crachá e falava, mas esse não é meu nome, esse é do nome de não sei quem. Então essa interação, né, a criança falando, ajudando a outra, é muito legal. Então eu lembrei aí do Corre com Tia, maravilhoso também, uma dica muito bacana. E voltando aqui nas atividades, essa daqui também é muito legal, que eu adaptei também, que chama a sequência de cores. Então, eu comprei numa loja de materiais pedagógicos, tá? Então, não é difícil de achar, às vezes até em feirinha você acha. Agora a gente tá com um pouco mais de dificuldade, mas talvez pela internet. Então, aqui, sequência de cores, tá? Então, a criança tem que vir e colocar as cores. E aí ela coloca verde, amarelo, azul e vermelho. Aí eu pensei, bom, vamos adaptar esse material, que é só colocar aqui, né? Vamos adaptar e fazer de uma forma diferente. E aí eu fiz algumas cartinhas, cartolina, canetinha e mandei plastificar. Então eu fiz, olha, aqui, usei a régua, a canetinha, eu fui fazendo em casa para ver se dava certo. Depois eu posso compartilhar também com vocês as cartinhas, fiz várias, tá? E aí a criança tem que pegar a cartinha e fazer a sequência das cores. E olha que interessante, eu atendi um menino com 10 anos, com várias dificuldades, vários transtornos de aprendizagem. E aí quando eu fiz essa atividade com ele, quando era verde, ele colocava o vermelho, e quando era o vermelho, ele colocava verde, com 10 anos, em todas as cartinhas. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa aí, porque em todas as cartas ele trocava. Aí eu comentei com a mãe, né? Eu falei, olha, achei interessante levar no oftalmo para ver se ele tem, de repente, um daltonismo, alguma coisa. A mãe super presente, já marcou na semana seguinte, e aí veio a cartinha que ele tinha um daltonismo verde e vermelho. Então,
Com uma atividade assim, você observa até isso, mas olha só, com 10 anos a gente observou tudo isso, tá? Então, eu adaptei e a criança tem que fazer. E aí, é muito cognitivo também, porque você tá aqui, você tem que passar o verde, e aí não passa. E aí, às vezes, a criança vai ficar salvo sim, viu, Andréia? Vou salvar. Aí a criança fica assim, ó. Não passa, mas não passa, não passa. Aí o que ela tem que fazer? Volta aqui, passa esse pra cá pra poder passar. Então, o que acontece? Uma sequência de cores como essa, a gente também tem que arrumar estratégias cognitivas para poder desenvolver a atividade. Não é tão simples assim. E aí tem criança que fica irritada, não quer fazer, fala que não passa, que não dá certo. Então aí você tem que voltar, aí você mostra pra ela, né? Eu mostro, quando ela fica irritada, fala que não dá certo, eu mostro pra ela que tem que voltar. E aí ela vai se adaptando na atividade e depois ela consegue resolver. Então eu fiz várias cartinhas, ó. Essa, por exemplo, o número 1 tá vazio. E aí só tem no 2, no 3 e no 4. Então eu fiz várias cartinhas, depois eu posso compartilhar para vocês, tá? As cartinhas, muito, muito bacana. Então essa sequência de cores eu indico também para trabalhar com as crianças e a gente vai adaptando conforme a gente vai, né, com a faixa etária. Crianças menores eu falo só para fazer a sequência de cores. As crianças um pouco maiores, eu faço uma experiência, ver se dá certo, e eles adoram, eles pedem mais cartinha, porque aí eles vão acostumando com a atividade. Eu falo que é assim, né, o nosso cérebro, e trabalha a paciência, isso mesmo, Silvia, e o controle inibitório, e a flexibilidade cognitiva, o planejamento, a memória de trabalho, a atenção seletiva, ou seja, trabalha todas as 5 habilidades das funções executivas. Eu falo muito assim, quando eu faço uma atividade assim com a criança, a observação do comportamento é super importante, porque às vezes ela fica irritada, ela não quer jogar, e aí você vai, né, com paciência, você vai mostrando isso para ela. Então, da educação infantil, desde do nascimento, né, quando você já está estimulando a criança, é importante porque faz parte da vida, né, o erro e o acerto, o ganhar e perder. Então, quando a gente trabalha com essas atividades lúdicas, o ganhar, o perder faz parte da vida, né? Então, hoje a gente vê às vezes adolescentes que com a primeira frustração já entra em depressão, já sai batendo, enfim. Por quê? Porque ele tem dificuldade nas funções executivas, tá? Então, isso é um fato bem interessante. E é importante também o quê? A gente resgatar aquelas atividades com eles. O esconde-esconde, barra manteiga que a gente fazia, pega-pega. A gente cria estratégias. O esconde-esconde, você tá lá batendo cara, você tá com atenção seletiva, prestando atenção se você escuta algum barulho da criança, onde ela tá se escondendo, qual vai ser a sua estratégia de caminho. Se você for por lá, a criança pode ir por trás. Então, através dessas brincadeiras que a gente brincava tanto na nossa infância, eu falo que a nossa geração foi muito bem trabalhada, né? Assim, eu brincava muito na rua, no prédio, e como a gente ficava feliz com tudo isso, né? Então, eles precisam aprender a ganhar e perder. Jogos e brincadeiras é muito bom, exatamente. E a família tem que colaborar também, porque tem famílias, eu também, outro dia atendi, eu sempre comento isso até nas minhas palestras, eu atendi um menino de 6 anos, e eu fui jogar Uno com ele, que ele gostava de jogar Uno, e eu jogo pra valer, né, eu jogo pra valer, e às vezes eu ganho, às vezes eu perco, porque tem criança que é mais ligeira que a gente, isso é fato. E aí ele perdeu, e ele deu um piti na sala, ele jogou a carta, ele começou a bater na cadeira. E aí eu conversei com os pais a respeito desse comportamento que eu fiquei preocupada. E aí o pai falou, tava com a mãe, ele falou, olha, quando ela joga com ele, ela deixa ele ganhar todas as partidas, porque senão ele chora e ela tem dó. Olha só. E aí, o que estava acontecendo na escola?
ele estava tendo esse tipo de comportamento com os coleguinhas. E aí, os coleguinhas já, ai, ele é chato, eu não vou brincar com ele. E aí, ninguém queria mais brincar com ele. E ele começou a se sentir excluído, isolado. Eu não gosto da escola, eu não tenho amigos. Pois é, Bia. Então, olha como que a família tem que participar de tudo isso. Se você tem dó que o seu filho tá perdendo um jogo, como vai ser na vida? A gente ganha e perde o tempo todo. E quando a gente perde, claro que a gente fica triste, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Então, qual a sua dica para trabalhar com crianças que travam diante de um desafio, algo que seja novidade e difícil? Pois eu tenho bastante criança com esse perfil aqui no consultório. Criança que se recusa a fazer, que não quer, que acha que é difícil. E aí eu vou mostrando para ele aos poucos, tá? Então, assim, eu não forço nada. Eu vou pegando confiança. A gente faz combinados aqui. Então, eu falo, olha, hoje a gente tem um combinado. A gente vai tentar fazer esse jogo. E eu vou te ajudar. Pode ser, eu não quero ajuda. Tem criança que não quer ajuda. Tem criança que fala, eu não quero ajuda, eu vou fazer sozinho. E aí ela não consegue, ela não quer ajuda e ela não quer brincar mais. Então, aos poucos a gente vai introduzindo as brincadeiras, eu vou mostrando, a gente vai pela afetividade, pela motivação. Cada criança é um jeito, Tem criança que é muito resistente no começo e depois a gente consegue amolecer e aí ela consegue aceitar. Tem criança que não de jeito nenhum, não quer, Então, é esse caminho, assim, que eu indico pra vocês, tá? Não adianta forçar, tem que ser uma coisa leve, e aí você vai mostrando aos poucos. Olha, e essa? O que você acha? Eu acho que tá difícil isso pra mim, eu pensei desse jeito. E aí faz a criança interagir com você, faz ela participar. Sabe? Olha, eu tô pensando de repente, eu acho que esse jeito, será que vai dar certo? Você tem algum jeito que é melhor? Aí às vezes a criança tem uma ideia legal, olha essa sua ideia, eu gostei. Então, eu vou assim, tentando mostrar pra ela que ela é capaz, que ela consegue, tá? Então a gente vai aí aos pouquinhos. E aí, para falar, para vocês que eu tinha comentado também, da influência, das funções executivas nos momentos da vida. Então, quando a gente não trabalha adequadamente todas essas funções que eu falei para vocês, então esse conjunto de habilidades cognitivas necessárias porque ela controla, então as nossas ações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, pode ter muitos prejuízos lá no futuro. Então, por exemplo, na saúde mental, quem tem disfunções executivas, o TDAH, como eu falei para vocês, eles têm impulsividade, eles não conseguem se controlar. Valberto, eles não conseguem se controlar. O TOD, que é o transtorno opositor desafiador. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia está na lista também. A Rebeca trabalhou comigo na educação infantil, a gente era colega de sala há, 20 e poucos anos atrás. Então a gente tem amizade até hoje aí. Como a gente trocou figurinhas, Rebeca? Na saúde física, obesidade, compulsão alimentar, tá? Também é prejudicial, faz parte das funções executivas. Quando você vai no trabalho você dificuldade para manter no emprego, porque se você não tem vocês concordam que vocês não têm uma flexibilidade cognitiva no momento de dificuldade ali, algum estresse no trabalho, um pai reclamou, aconteceu alguma coisa, se você não tiver a flexibilidade cognitiva, se você não tiver o controle inibitório, porque muitas vezes a gente quer falar o que a gente pensa, e se a gente for falar o que a gente pensa, é muito complicado e a gente vai se prejudicar, tá? Existe a possibilidade de trabalhar essas funções executivas com as aulas remotas? Então, eu tô tendo bastante eu tô fazendo muitas atividades com eles online. Claro que não é a mesma coisa, mas eu tenho feito, por exemplo, atividades psicomotoras de morto-vivo, atividade do o cravo e a rosa.
Então, o cravo e a rosa, brincadeira, você faz o cravo brigou com a rosa. E aí, quando fala cravo, você bate a mão. Quando fala rosa, você bate o pé. E depois você troca. Quando for cravo, bate o pé. Quando for rosa, bate a mão. Então, dá pra fazer algumas atividades. Lá no meu Instagram, eu tenho algumas dicas de atividades, assim, que eu fiz online com eles, que trabalham as funções executivas. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá também, tá? Tem como recuperar esse tempo perdido? Pois é. Eu falo que é o sim. O que ficou, ficou. Mas a gente não pode desistir, né? Se a criança não foi bem trabalhada do 0 aos 6 anos, vai ser difícil a gente recuperar totalmente esse tempo perdido. Mas nunca é tarde. Eu falo que nunca é tarde. Nós temos plasticidade cerebral, então quanto mais estímulos nós recebemos, maior as nossas conexões neurais. Então a gente tem que continuar, sabe, não importa a idade, mas o 0 aos 6 anos é o fundamental, tá? Muito. Depressão, ansiedade, pânico podem também desencadear, com certeza. Com certeza pode, tá? Porque envolve toda essa saúde mental. E aí, que nem eu falei pra vocês, envolve saúde mental, envolve saúde física, envolve a dificuldade no trabalho, envolve segurança pública. Então, uma pessoa com disfunções executivas, ela é propícia a crimes, imprudência, menos confiável, age com impulsividade. Então, tá? É isso mesmo. E, gente, já falta 10 minutos, eu vou passar meu Insta pra vocês, Fá Dobrilovic Oficial, tá? Aí vocês acompanham lá também. Uma outra coisa, acabei de lançar um livro, agora em dezembro, a contribuição da neurociência. Eu sei, Regina, eu acho que essas lives tem que ter 2 horas. 2 horas, mas eu vou terminar antes. Só para encerrar. Meu livro, A Contribuição da Neurociência no Desenvolvimento e Potencialidades da Criança na Primeira Infância. Também tá lá, tá disponível na Amazon, Submarino, Americanas, mas tá lá no Insta. Às vezes eu faço um sorteio também, vocês vão acompanhando, tá? Então, falo das funções executivas no livro e o foco do livro é do 0 aos 6 anos, tá? Então, que pena que tá acabando, pois é... já tô assim, já falo, não vou encerrar, mas eu preciso encerrar um pouco antes para conseguir salvar a live para vocês, tá? Então, vocês vão acompanhando, gente, no site do CIESP, no Instagram, vamos agendar uma continuação, super topo. Se o pessoal aí, o que vocês acham, gente? Vamos agendar uma continuação? Porque o tema de funções executivas é tão rico, é tão bacana, tem tanta atividade. Eu separei outras atividades, mas realmente não deu tempo. A gente pode agendar aí um módulo 2 de funções executivas, tá? A gente pode agendar aí. Mas aí vocês vão acompanhando, tá, gente? Lá no Instagram do CIESP, no site. Quando tudo voltar, estarei lá palestrando também. Mas agradeço muito, 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 muito a vocês aí pela interação. Eu gosto de falar muito, eu falo às vezes rápido, porque eu quero passar várias contribuições para vocês, tá? Meu Instagram, o pessoal perguntando, Fá Dobrilovic Oficial, tá? Vou escrever aqui, Fá Dobrilovic Oficial. Aí, ó. Fá Dobrilovic Oficial, tá, gente? Aí vocês vão... Tá aí, ó, fixado o meu Instagram, tá bom? Vão acompanhando aí. Falta alguns minutinhos, mas eu agradeço. Espero ter contribuído. Não sei se eu consegui responder a todos, mas fica aí o meu abraço. Sintam-se todos abraçados. Obrigada mesmo, obrigada de coração. E a gente vai agendar aí um módulo 2, uma próxima live aí com mais dicas de atividades, tá bom? Vou encerrar porque senão eu não consigo gravar. Mas, gente, obrigada, viu? O livro, ó, aqui. A Contribuição da Neurociência no Desenvolvimento e Potencialidades da Criança na Primeira Infância, tá? Tá lá no meu Instagram, tá bom? Se vocês colocarem a Contribuição da Neurociência Fabíola Dobrilovic,
já vai aparecer. Gente, obrigada. Agradeço aí a Regina, a Isabel, o Valberto, aí no grupo do Ciesp. Gente, obrigada para todos aí, tá? Pela confiança. Obrigada mais uma vez. Tô tirando umas fotos e beijo pra vocês, viu? E a gente fala mais de atividades psicomotoras. Vou encerrar. Beijo, tchau! Vou encerrar agora.